Fala pessoal, eu me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre minha próxima leitura. Na verdade é um livro que eu já comecei a ler, então se você ficar até o final não deixe de curtir meu canal e se inscrever. Bora lá então. Na verdade é um dos meus livros favoritos da vida, é uma releitura, que é o Don Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, e contém as imagens belíssimas de Gustave Doré. Como vocês podem ver, eu tenho uma imagem aqui, um quadro Don Quixote, porque de fato eu gosto muito desse livro. Essa edição é da Nova Fronteira, esse aqui é o primeiro volume, contém um pouco mais de 500 páginas, quase 600 páginas, e o outro também é bem gordinho. Só que eu não sei se eu vou conseguir ler o segundo volume ainda neste ano, porque eu ainda tenho outras leituras que provavelmente eu tenho que fazer. Mas bora lá. Então, eu gosto muito de Don Quixote, é muito bom. Hoje eu tava lendo no ônibus e eu morro de rir com a sátira que Cervantes faz, e como ele consegue dialogar e nos trazer ao mesmo tempo reflexões. E eu estava pensando também sobre, eu não sei se vocês conhecem, as 4 formas de leitura que os medievais faziam. Quais são elas? Que é a leitura literal, que acontece na história. Então, o que a gente tem aqui? Um fidalgo que é pobre e de tanto ler novelas de cavalaria, ele acaba enlouquecendo e aí ele se torna um cavaleiro andante junto com seu fidel escudeiro, que é o Sancho Panza. É aí que ele se envolve em várias situações cômicas. A segunda forma de ler que a gente pode trazer é que, como eu falei, que os medievais faziam, que seria a leitura alegórica, que busca mais ou menos um significado espiritual, ou seja, busca um sentido mais amplo, mais simbólico. Então aqui, por exemplo, o Quixote ele pode simbolizar mais um idealismo, contrastando com o realismo da época, visto que esse livro ele é escrito em 1605, a Europa está sofrendo grandes mudanças, e o seu amigo Sancho Panza ele é mais pé no chão, é mais realista, enquanto Don Quixote vive no mundo da fantasia. A terceira aplicação para tentar entender, para a gente tentar interpretar melhor esses grandes clássicos, sobretudo, seria a leitura moral, ou seja, a gente tenta extrair algumas lições éticas. Podemos pensar no excesso de fantasia e que nos distancia muito da realidade, que é o que de fato meio que acontece aqui com Don Quixote, mas em contrapartida a gente tem algo bem legal que eu gosto muito, que é o valor de manter princípios, valores como coragens e grandes virtudes que Don Quixote, apesar de ser considerado um louco, ele meio que traz à tona. Tanto que esses princípios eram muito importantes para os cavaleiros da Idade Média. E veja como que a gente tem aqui Cervantes escrevendo meio que na época dessa ruptura, onde as novelas de cavalaria não são tão famosas como outrora já foi, na Idade Média, e agora a gente tem aqui um personagem que tenta trazer esses valores de princípios, coragem, porém no mundo cínico. Então seria essa a leitura ética que a gente tenta extrair. E olha que eu só estou sintetizando. E a quarta forma de tentar interpretar esses grandes clássicos seria a leitura anagógica, que seria o destino último, relacionado ao destino do ser humano, algo mais transcendental, que talvez exija um pouquinho mais de atenção, de representar a busca espiritual do ser humano. Apesar de problemas, quedas, enganos, a gente tem um personagem que, apesar de todos esses desafios, tenta buscar um sentido na vida com coragem e nobreza. Então, como eu falei, eu gosto muito desse livro. E para mim vai ser uma válvula de escape também, porque além de eu ter a leitura como hobby, eu gosto muito de refletir sobre o que eu estou lendo, mesmo sendo às vezes uma leitura mais leve. Acredito que Don Quixote não é, pelo menos para mim, uma leitura difícil. Então, pessoal, é isso. Como eu falei, eu me divirto muito lendo Don Quixote, então para mim vai ser algo positivo na minha rotina. Leituras para mim é sempre algo positivo na minha rotina. É claro que a partir desses próximos meses eu vou ter que intercalar com uma outra leitura que eu estou fazendo, mais para um trabalho acadêmico, mas é sobre algo que eu gosto também muito, então para mim não é de tortura ler. E é isso, vou atualizando vocês sobre minha leitura de Don Quixote e as minhas reflexões, porque, como eu falei, vocês já conhecem, eu leio e eu acho que eu penso muito. Fico refletindo como personagem e eu tento aplicar esses quatro princípios aí, como os medievais faziam para tentar interpretar melhor esses grandes clássicos. Aliás, eles faziam isso
para tanto a interpretação de livros como a Bíblia, poesias e outros textos também da época. Então é isso, se você chegou até o final, não deixe de se inscrever no meu canal, ficarei muito agradecida, e deixar um joinha, ok? Até mais!